Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Motivando Vidas. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E hoje a nossa meditação bíblica está registrada no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a história de José. Uma história muito linda, também de muito aprendizado para a vida de José, e esse aprendizado que ele teve serve para nós nos dias de hoje. É uma história maravilhosa e espero que através dessa mensagem o Senhor possa ir tocar a sua vida de alguma forma neste dia. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Eu vou ler só o versículo 2, não vou me prolongar, porque é uma história conhecida e eu quero, na verdade, só me aprofundar aí na nossa meditação, amém? Diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Quero grifar a parte, sendo José de 17 anos. Aleluia. Bom, conhecemos muito bem a história de José, sabemos que ele era o 11º filho de Jacó, sabemos que ele tinha 17 anos neste tempo, sabemos que ele era o filho mais amado de seu pai, de Jacó, e sabemos que isso trazia muita inveja e ciúme da parte dos seus irmãos. Bom, vamos aqui resumir a história de José, porque todos nós conhecemos. Este ciúme, esta inveja que os irmãos de José tinham contra ele, por ser o mais amado de seu pai, fizeram com que eles tivessem raiva de José, fez com que eles tramassem contra a vida de José, ao ponto de tramar a sua morte. E certa feita, o seu pai pediu para José ir atrás dos seus irmãos para poder ver como estava o rebanho, acompanhar toda a situação e trazer notícias para ele. E eles estavam lá para a parte de Siquém, e José, como sempre, um filho muito obediente a seu pai, foi até os seus irmãos para poder procurá-los. E chegando até lá, eles não esperaram muito tempo, como eles já estavam tramando contra a vida de José. Eles queriam tirar sua própria vida, só que Rubens, o filho mais velho, não permitiu que isso acontecesse. E eles pegaram e jogaram José dentro de um poço. Que história triste. Mas creia que em tudo e que para tudo existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois bem, eles não acharam que não estava bom. Passou então ali um grupo de ismaelitas, comerciantes, que iam para o Egito, e eles pegaram e venderam o seu irmão como escravo para aqueles ismaelitas. Chegando até o Egito, José foi vendido para Potifar. E cá onde ficou seus irmãos, eles tramaram, ficaram com a túnica de José, mataram um animal, sujaram a túnica de sangue e pediram que enviasse aquela capa até o pai, até Jacó, e dissesse para ver se ele reconhecia. E quando ele pegou aquela capa e viu toda suja de sangue, que era de José, a capa que ele tinha dado de presente para José, toda colorida, ele reconheceu a capa e disse: é a capa do meu filho. José deve ter sido atacado por uma besta no campo e morreu. Só que nós sabemos que não é verdade. Os seus irmãos tramaram tudo aquilo, mentiram porque tinham inveja, porque tinham ciúme.
mas tinha um propósito de Deus para tudo isso. É o que nos tranquiliza, é o que conforta o nosso coração. Tem um propósito de Deus. Aleluia. Voltando para José lá no Egito. José foi vendido como escravo para Potifar, começou a trabalhar na casa de Potifar. E tudo quanto José fazia, tudo onde José colocava a mão, o Senhor começava a prosperar, o Senhor começava a abençoar, porque Deus estava na vida de José. Deus abençoava José em tudo que ele fazia. E Potifar, vendo aquilo, o Senhor permitiu que ele achasse graça para com José, e ele colocou ele sobre sua casa para poder administrar todos os seus bens, porque ele confiava demais em José. José era muito responsável. Deus estava na vida de José. E como sabemos, José começou a prosperar naquela casa, naquele lugar. Deus continuou abençoando José porque Deus estava com ele. Só que, como a gente conhece a história, chega um momento que a esposa de Potifar acha graça em José, porque a Bíblia diz que ele era um jovem bonito, era um jovem formoso, e ela queria algo mais com ele. Só que ele não queria, porque ele era um servo de Deus, era temente a Deus, era fiel a Deus. E ele achava aquilo um pecado contra Deus e contra o seu Senhor. E ele fugiu. E conhecemos a história, ela mente. E por isso, mais uma mentira, né? José é jogado na prisão, no cárcere. Lá no cárcere, Deus começa a abençoar José. E o carcereiro acha graça para com José e o coloca para administrar a prisão, o cárcere, para tomar conta dos prisioneiros. E José também começa a ser abençoado ali naquela prisão. Recebe responsabilidades. E certa feita, ele revela 2 sonhos dos 2 funcionários de Faraó, um copeiro e um padeiro. E ele interpreta os 2. Como nós sabemos, um ia ser liberto e voltar à sua função normal, o outro seria executado, que seria o padeiro executado e o copeiro voltaria para sua função. José disse para o copeiro que quando ele estivesse diante do faraó, para ele não se esquecer dele, para ele falar dele para o faraó, porque ele não tinha feito nada para estar naquela situação, para estar naquela prisão. Ele era inocente. E o copeiro disse sim, vou me lembrar de você. Só que sabemos, o copeiro não se lembrou de José. Aí a gente volta toda a história e diz, nossa, mas como José sofreu. Porque primeiro ele estava lá bem com seu pai, e depois chega a inveja, o ciúme dos irmãos, acontece tudo aquilo com ele, ele é jogado no poço, depois que é jogado no poço é vendido como escravo, depois que é vendido como escravo tá lá em uma fase boa, mas depois acontece outra mentira, José é pego, jogado na prisão. Mas, gente, esse moço sofreu demais. Existe um propósito. Deus tinha um propósito para toda aquela situação que José estava passando. E eu estava meditando e eu falei, Deus, como o Senhor é lindo. E aí, o que o Senhor colocou no meu coração? Que existe o tempo de preparação na minha e na sua vida. Ou seja, eu preciso me preparar para algo, você precisa se preparar para algo que o Senhor te chamou, que o Senhor te predestinou. Por isso que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, está lá em Romanos 8:28, se não estou enganada. Então, aqui eu entendo o porquê. José foi chamado por Deus com um propósito. Ele ainda não sabia, ele ainda não entendia, mas o Senhor estava preparando ele. Aleluia. Para tudo existe um propósito. Deus nunca vai perder o controle de nada, porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, tudo que acontece, seja bom, seja ruim, existe um propósito. Existe um propósito. Aquilo de ruim que está acontecendo, Deus vai reverter toda aquela situação para que aquilo que está acontecendo, aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo chorar, coopere para o seu bem, como cooperou para o bem de José.
A gente sabe que ele sofreu muito no início, mas tudo que aconteceu cooperou para o bem. Então se passou 2 anos e o copeiro não tinha se lembrado de José. Aí o que acontece? Faraó tem um sonho. E aí ele fica incomodado e chama os adivinhos, chama os magos. Só que ninguém consegue interpretar nada, ninguém consegue dizer nada para o faraó. E aí, quem se lembra de José? O copeiro. Eu entendo uma coisa, queridos, muito interessante aqui. O copeiro poderia muito bem, logo quando ele chegou no palácio, ter falado de José para o faraó. Só que não era aquilo que Deus queria, não era o momento certo, não era o momento exato. Precisou se passar 2 anos. Deus tinha um propósito para aquela situação. Não era o momento de José sair dali. E passados-se 2 anos, e Faraó teve o sonho, o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó. Então José veio até o palácio e Deus inspirou José, deu o dom para José poder interpretar aquele sonho de Faraó. E depois disso, ele deu todas as explicações e disse para o Faraó que ele precisaria de um homem responsável, inteligente para poder administrar toda aquela situação, porque haveria 7 anos de fartura, haveria 7 anos de escassez, de fome. E Faraó olhou e falou: nossa, em todo o Egito não existe homem mais sábio que você, porque verdadeiramente você tem o Espírito de Deus na sua vida. E sabemos que José foi colocado como governador do Egito. O faraó tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Lhe deu vestes novas. Tudo que José sofreu, tudo que José passou era necessário para chegar até aquele momento. Deus estava preparando José para se tornar governador do Egito. Porque agora sim, José tinha estrutura para ser governador do Egito. Por isso que José teve que esperar 13 anos para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Aí, o tempo de preparação de José, 13 anos. 13 anos. Deus o preparou para se tornar governador do Egito e para salvar todos da fome, porque sabemos que a fome alastrou-se na terra, não tinha alimento em lugar nenhum, só tinha no Egito, porque Deus estava usando a vida de José para aquela situação, para salvar aquele povo da fome. O que eu quero trazer com isso, querido? Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sofrendo, mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você foi chamado, Deus tem um propósito na tua vida. Então não pense que você vai morrer na situação que você está passando. Deus tem um propósito para essa situação. Ele está te preparando, te moldando para algo. É só uma fase que você está passando. Assim como José passou por todas aquelas fases, o que você está passando é uma fase. Apenas fase. E quando chegar o tempo certo, quando der o tempo da sua preparação diante de Deus, Ele vai te exaltar. E todos verão o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não foi no seu tempo, foi no tempo dele. É incrível que, enquanto Deus está preparando, às vezes a gente ainda tem dúvida, às vezes a gente não entende, às vezes a gente ainda questiona. Porque a gente não entende, não está entendendo. E muitas das vezes a gente só vai entender o processo que a gente está passando quando chega no final, ou quando a gente está perto de chegar no final, porque a gente já amadureceu o suficiente para aquela situação. Então, entenda, existe um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe. Deus é contigo. E no tempo certo, quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, a bênção do Senhor vai chegar na sua vida, porque Ele é fiel. Então acredite, existe um propósito para todas as coisas. E como o tema dessa mensagem, o socorro vem no tempo certo. Deus está te preparando para o momento certo.
Não é o momento que você quer, não é na hora que você quer. Ele está te preparando para um momento certo, seja qual for a situação. Deus é contigo. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida grandemente. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.